Boa tarde. A CPI da Covid incluiu o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, na lista de investigados. No depoimento de hoje, o advogado Túlio Silveira, da Precisa Medicamentos, decidiu permanecer em silêncio. A empresa dele intermediava a venda da vacina Covaxin para o governo brasileiro. O estado de São Paulo ainda não sabe quando vai receber do Ministério da Saúde as vacinas para a segunda dose determinadas pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF. O Rio tornou obrigatória a vacinação de todos os funcionários municipais. Quem se recusar pode até ser demitido. E ainda, o Talibã reprime com violência protestos contra o grupo extremista no Afeganistão. A Organização Mundial da Saúde afirma que vai manter os serviços de saúde no país. Aqui no Brasil, vídeos reafirmam as suspeitas sobre a relação do ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio com um traficante. O Ministério Público Federal denuncia o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos por ameaçar o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E um dos cartões postais da Chapada dos Guimarães é ameaçado pela seca. O Jornal Hoje está começando. A promessa de um Talibã mais moderado, mais tolerante, não durou nem 24 horas. Um dia depois de prometer paz e anistia geral lá no Afeganistão, militantes extremistas atiraram contra uma multidão que protestava contra o grupo. 3 pessoas morreram e uma dezena ficou ferida. A gente vai falar sobre esse assunto com o correspondente Tiago Eltz, que está lá em Nova York, porque o que todos esperavam, o que os especialistas cantavam, ontem, essa moderação do Talibã que gerava desconfiança, não se comprovou mesmo, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Pois é, o Talibã já respondeu à bala as vozes que ousaram se levantar contra o grupo extremista. Esse não é um movimento generalizado ainda, mas a gente começa a ver espalhados pelo país esses tipos de protestos, um início de resistência em algumas localidades. Essa resistência contra o Talibã, a princípio, estaria sendo organizada pelo ex-vice-presidente, o Amrullah Saleh, que durante agora esse processo de desmanche do governo no Afeganistão chegou a se declarar presidente quando o então presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu do país. Hoje, inclusive, terminou o mistério sobre onde Ghani estaria. Os Emirados Árabes Unidos disseram que estão dando asilo para Ghani, que voou de Cabul quando a cidade foi cercada pelo Talibã e antes do Talibã entrar na cidade. Na contramão, voltando ao Afeganistão, estão líderes talibãs. O grupo divulgou hoje um vídeo que mostra a chegada no Afeganistão de Abdul Baradar, que deve fazer parte de um futuro governo afegão. Ele é um dos fundadores do grupo. Foi preso em 2010 no Paquistão e foi solto em 2019 a pedido do governo americano, que negociava um acordo de paz com o Talibã, acordo que foi assinado por Donald Trump no ano passado. Então, o Baradar deve fazer parte do governo, que a gente começou a entender agora como deve ser. O porta-voz do Talibã deu uma entrevista hoje dizendo que um conselho deve ser formado para governar o país. Isso era mais ou menos o que acontecia lá entre 96 e 2001, quando o Talibã comandava o Afeganistão. E o que o porta-voz já deixou claro é que não vai haver democracia. Ele disse que não tem democracia, que o país vai ser comandado pelas leis islâmicas ou pelas interpretações equivocadas que o Talibã faz das leis islâmicas. A gente, nos últimos dias, tem aguardado muito, tem ouvido com atenção as palavras do Talibã, que tenta se vender aí como um grupo diferente, mais moderado. O mundo achou melhor esperar as ações do Talibã para ver se acreditaria nas palavras ou não, e as ações vieram. E aí, as palavras de moderação do Talibã foram desmanchadas, sumiram no ar, como a gente vai ver agora na reportagem. Afegãos foram às ruas de Jalalabad, a 150 quilômetros de Cabul, para protestar contra o Talibã. Eles carregavam a bandeira do país e o protesto foi reprimido a tiros. Militantes talibãs dispararam contra os manifestantes. Pelo menos 3 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Esse homem desafiou as armas. Estou parado aqui na sua frente, você pode me acertar com 30 balas, me matar.
Vou sacrificar minha vida por esta bandeira. Esta é a minha bandeira. Meu governo logo estará de volta. Se a violência era esperada do grupo extremista, o mesmo não se pode dizer dos protestos. O Talibã tomou o controle do país em uma semana, em muitos lugares sem disparar um único tiro. E o medo do regime fez as vozes contrárias se calarem. Mas em Cabul, um grupo pequeno tomou uma atitude heróica. Cerca de 10 mulheres protestaram, segurando cartazes na rua. As mulheres sempre foram as maiores vítimas da violência do Talibã. O desespero também voltou ao aeroporto internacional de Cabul. A OTAN informou que pelo menos 17 pessoas ficaram feridas em um tumulto no portão do aeroporto e militantes do Talibã dispararam para o alto, no muro, em meio a milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças. Mas isso, pelo menos até agora, não impediu pousos e decolagens. Nas últimas 24 horas, 5.000 pessoas deixaram o aeroporto em voos de diferentes países. Aviões alemães, franceses, espanhóis, australianos se juntam às aeronaves americanas no frenético trabalho de resgate. A Grã-Bretanha informou que retirou 700 pessoas ontem e que trabalha para aumentar esse número nos próximos dias. Agora, 4.500 militares americanos estão no local. E na fronteira com o Paquistão, o movimento continua grande de afegãos deixando o país por terra, mas sem tumultos. E o parlamento britânico se reuniu hoje em uma sessão de emergência para discutir justamente a crise no Afeganistão. E o primeiro-ministro, que é o Boris Johnson, recebeu críticas bem pesadas pela atuação dele. Então agora a gente vai para Londres falar sobre esse assunto com o Pedro Vedova, porque os protestos começaram já do lado de fora do parlamento e ele vai contar para a gente como é que estão as coisas no momento por aí. Pedro, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, para todo mundo. É um dia raro, né? Eles interromperam as férias para participar dessa sessão que presta esclarecimento sobre a estratégia no Afeganistão. Então, nesse momento de atenção nacional, as pessoas optam por protestar por vários motivos, incluindo aquele grupo que está ali atrás de mim, de pessoas do Afeganistão que está querendo mais acolhimento, né? O primeiro-ministro anunciou hoje que o programa de refugiados para o Afeganistão, um país de 38 milhões de pessoas, vai contemplar só 20 mil pessoas. Então, isso recebeu algumas críticas, né, de dentro do próprio partido do primeiro-ministro Boris Johnson e, claro, da oposição, sobretudo a oposição trabalhista. Eles acham que era preciso, na verdade, corresponder aos critérios definidos pelo governo britânico sem que haja um limite, uma quantidade de pessoas que vão receber o asilo. E dentre essas vozes, esse fogo amigo, né, vamos dizer assim, está a própria ex-primeira-ministra, a Theresa May, teve palavras duras. Ela questionou, por exemplo, se a inteligência britânica era pobre mesmo ou se o governo só optou por seguir os caminhos dos Estados Unidos e rezar para ver no que ia dar. A Theresa May acha que o governo britânico tinha que ter articulado uma aliança alternativa à saída dos Estados Unidos para garantir a segurança na região, os valores democráticos também. E a Theresa May recebeu como resposta do próprio primeiro-ministro que não havia apetite para uma ocupação militar permanente dentre os aliados. O líder trabalhista também lembrou que o próprio Boris Johnson e o chefe da diplomacia estavam de férias e o Keir Starmer falou que não dá para você coordenar da praia uma resposta internacional a uma crise desse tamanho. Maju. Pois é, obrigada, Pedro. Olha, e ainda tem reação por aqui, porque a Organização Mundial da Saúde reafirmou o compromisso de ficar no Afeganistão e manter os serviços de saúde por lá. Vou chamar no telão o Leonardo Monteiro, que é o nosso correspondente na Europa, e porque a gente vai falar dessa entrevista coletiva, que geralmente, tradicionalmente, a OMS fala sobre coronavírus, né? Mas dessa vez se pronunciou sobre a situação no Afeganistão. Léo, com você, boa tarde. Boa tarde, Maju, para você, para todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo, a OMS dedicou grande parte da entrevista aos jornalistas de agora a pouco para demonstrar preocupação com a situação no Afeganistão. O diretor-geral, Tedros Adhanom, disse que a OMS está empenhada em permanecer no país e apelou para que todos respeitem e protejam os civis, profissionais de saúde, pacientes e também instalações de saúde. Segundo o diretor da organização, os conflitos recentes provocaram um aumento no número de internações. Só no mês passado, Maju, 14 mil pessoas feridas foram recebidas pelas 70 unidades de saúde apoiadas pela OMS, em comparação com 4 mil casos no mesmo mês, só que do ano passado.
A OMS decidiu enviar 2 equipes móveis de saúde para fornecer serviços médicos aos afegãos, mas os atendimentos foram suspensos nas últimas 36 horas por causa da insegurança. Segundo Tedros Adhanom, o povo do Afeganistão precisa de apoio e solidariedade hoje mais do que nunca. Ele ainda destacou, Maju, que os ganhos dos últimos 20 anos por lá não podem ser revertidos. Maju. É isso, então, Léo. Essa questão da solidariedade é fundamental agora para esses afegãos. Lembrando que a gente tem uma comunidade aqui também, os afegãos que estão aqui no Brasil estão preocupados com essa situação e a gente vai falar sobre isso também agora. Obrigada, viu, Léo, pelo seu trabalho e bom dia para você. Justamente isso que eu estava dizendo, né? Os afegãos que moram aqui no país, aqui no Brasil, estão temerosos. Eles temem pelo futuro dos parentes que continuam no Afeganistão, que agora está ocupado pelo Talibã, que disse que vem mais moderado, mas como a gente viu pelas ações, já está o mesmo Talibã dos anos 90. 7 dias antes de o Talibã tomar o poder, o afegão Sorab Kor viajou de São Paulo, onde vive com a esposa Rayana, rumo ao Paquistão. O objetivo é entrar pelo país vizinho, no Afeganistão, para buscar os 3 filhos que ainda vivem lá. Uma viagem arriscada. Encontrar eles por algum lugar seguro, porque a barbaridade que está fazendo os talibanes. Sorab e Rayana temem que os filhos sejam perseguidos pelo regime extremista. A filha mais velha, de 24 anos, trabalhava como professora no país. Tudo escondido em casa. Não pode dar rua, não pode coisa para filhos, para comida, não pode do mercado, não pode. Muitas mulheres, muitas meninas, muita criança. Criança, tudo medo. Jabir, que vive há 7 anos em São Paulo, também teme o que pode acontecer com os parentes. Ele tem 22 pessoas na família morando na cidade de Jalalabad. A mulher está aqui mais preocupada, minha irmã, minha mãe, minhas sobrinhas, todo mundo quer estudar, mas elas têm medo, porque eles falam que a gente vai deixar, mas ninguém não sabe se elas vão para a escola, se vai voltar ou não. A família de Jabir mora próximo ao bairro de Momandra, onde hoje pela manhã aconteceram protestos que foram reprimidos pelo Talibã. Hoje o povo não confia em ninguém, todo mundo está preso na casa, as trabalhos, tudo parou. Comida, essas meses vai acabar, porque ninguém não quer ajudar o Talibã, ninguém não quer trabalhar com eles. Poucos afegãos vivem oficialmente aqui no Brasil. Nos últimos 20 anos, são 191 registros de imigrantes entrando no país. 7 em cada 10 são homens. A maioria vem para São Paulo para trabalhar, enviar um dinheiro para o exterior e tentar trazer a família posteriormente. Mas nem todos conseguem. Massoud conta que em abril foi do Brasil para o Afeganistão para buscar família, mas não conseguiu sair mais de lá. Assim que o Talibã tomou o poder, ele queimou todas as provas de ligação com o Brasil. Se ele sabia que você mora no Brasil, é assim, as outras coisas, né? Ele não vai deixar nós, né? A gente continua falando desse mundão aqui de meu Deus, agora é a vez do Haiti, porque o número de mortos no terremoto que atingiu o sudoeste do país no fim de semana subiu para 1.941. A busca por sobreviventes foi retomada depois que o ciclone Grace passou pelo país. Mas inundações e deslizamentos de terra agravaram a situação. Equipes de resgate têm cavado os escombros junto com os moradores em uma tentativa de alcançar sobreviventes. Muitos haitianos atingidos pelo terremoto precisam de comida, abrigo e ajuda médica. Os hospitais lutam para atender todos os feridos. Já são quase 10 mil agora e há ainda muitas pessoas desaparecidas, segundo o Serviço de Proteção Civil. O terremoto de sábado derrubou dezenas de milhares de construções do país mais pobre das Américas, que ainda está se recuperando de um tremor de 11 anos atrás. Na época, mais de 200 mil pessoas morreram. Em Lequé, famílias inteiras esperam por assistência debaixo de lonas de plástico. A ajuda humanitária demora a chegar, principalmente por 2 motivos: a turbulência política no país e o difícil acesso ao sudoeste do Haiti. Gangues estão controlando pontos-chave nas rodovias.